fazer na cozinha, limpar azulejos, tudo isso era muito difícil naquela época, porque os funcionários vinham do interior e não tinham nada dessas coisas da cidade, né, modernas, então era muito mais difícil para eles trabalhar. Dona Júlia, o Nelito, o seu Zequinha, a Nadir, o Romeu, a Nilza, a Messias, a Irene, muitos amigos, infindáveis amigos. Olha, mais ou menos, ela começou antes, mas em 80 ela foi iniciada no hospital, mas ela começou antes no Lar de Velhinhos, e dentro do Lar de Velhinhos nasceram muitas crianças, aproximadamente 2.000 crianças, e nunca tivemos um óbito, isso que foi muito interessante. Nós éramos avisados nos trabalhos mediúnicos quando algum caso diferente iria acontecer, e realmente a gente chegava no outro dia e aquilo, me lembro de uma criança que a espiritualidade nos disse que viria com defeito no pé, alguma coisa nesse sentido, e para nossa surpresa chegaram lá de Velhinhos, após um trabalho de quinta-feira, observamos esse fato. Essa fase não, porque eu não conheci nessa fase. Eu conheci o Nelito após 66. Após 66. Ano 66, 67. Você teve um encontro lá em Tijucas. Isso, com certeza. 1966. Aham. O que mais me marcou nessa trajetória toda que iniciamos agora, o nosso despertar para o Evangelho do Cristo, é a certeza de que começamos a palmilhar essa estrada. E o Lar de Velhinhos é uma experiência fantástica que não nos deixa ficar distante. Ela nos chama toda hora para o cumprimento do nosso dever, a nossa responsabilidade, não só para com os velhinhos, mas com uns e outros, para com todos ali dentro, né? Porque o Nelito falava que os velhinhos eram um instrumento, estávamos todos inseridos nesse processo de renovação, idosos, crianças, voluntários, funcionários, diretoria. Então, somos todos participantes ali. Na verdade, somos nós os que mais precisamos, não são os idosos. Esse grupo de ciganos contava ao Nelito que após muitas encarnações dolorosas nossas, vindo desde o Antigo Egito, rolando através dos tempos tantas imperfeições da nossa alma e vivendo poderes que ficam no tempo e no espaço, ainda vivendo nas ilusões, se comprometemos uns com os outros muito. E foi apenas nessas 3 encarnações de ciganos que tivemos que nós, destituídos de poder, de riqueza, vivendo ao léu, ao tempo, às margens dos rios e tendo que comungar tanta coisa um com o outro, repartir, nós começamos a nos entender um pouco mais. Então essa encarnação de cigano, essas reencarnações foram muito proveitosas para nossas almas, nossos espíritos. Acho que a CERT tem um grande trabalho, um grande compromisso com a sociedade, mas ela não pode esquecer esse grande trabalho que é a solidariedade, que é a nossa reforma íntima, porque a nossa casa é um grande laboratório. É lá que nós vamos aprender, é lá que nós vamos trazer, é lá que vão chegar os grandes companheiros de outrora, como dizia o Nelito, que viriam de todos os estados, de todos os locais, até do estrangeiro, para cumprir essa missão. E a CERT tem que cuidar do idoso, da criança, da saúde, da alma, da universidade, da alma, essa que precisa também ter uma busca interior muito profunda, no sentido de nós evoluirmos, porque nós não podemos ficar apenas trabalhando em coisas que aqui ficam. Foi isso que fizemos até hoje. Nós temos que alçar voos maiores. E esses voos, eles estão inseridos na nossa reforma íntima, que é tão difícil de fazermos.
em torno de quase 70 idosos, muito carentes, muito necessitados de amor, de carinho e principalmente de tratamento profissional, que são dos cuidadores, dos médicos, da equipe de enfermagem. E temos 25 crianças, mais ou menos, e 125 crianças no educandário. Mas a comunidade também tem esse trabalho que ela está recomeçando agora com a comunidade, que é muito interessante isso, porque o Nelito nos alertava, dizia ele, que a CERT está na Cachoeira do Bom Jesus, porque ela tinha esse compromisso com a Cachoeira do Bom Jesus, porque era ali que estavam os antigos romanos e que nós também estávamos ali todos agregados nesse resgate. Mas a CERT ainda, ela teve no passado esse grande compromisso com a comunidade. Acredito que agora ela está recomeçando a ter. A CERT precisa de um grande local de centro de convivência, um lar de velhinhos novo ou reformado, né? Precisa de uma manutenção em todos os segmentos da CERT, realmente precisa. Mas eu acredito que isso vai acontecendo como já está acontecendo, que nós temos propostas de um novo lar de velhinhos, um centro de convivência que vai agregar idosos de outras instituições para dar vidas àqueles idosos que lá estão. Olha, no início éramos 3 supervisoras, eu, a Laide e a Nadir. Há pouco tempo a nossa irmãzinha Laide desencarnou e a nossa irmã Nadir também ficou doente e se afastou um pouco da instituição. Eu permaneci no cargo de supervisão por alguns longos anos. Fui supervisora por várias épocas na CERT. Foi um trabalho muito gratificante e eu aprendi muito e com certeza a minha alma também vai levar lembranças muito bonitas dessa época. E atualmente estou como supervisora também geral da CERT, fazendo as mesmas coisas que fazia em 1967, porque em 66 o Lar de Velhinhos ainda não estava abrigando os idosos. Foi muito interessante, porque a gente desenvolve um pouco da nossa mediunidade e eu estava junto com o nosso irmão Édio quando eu comecei a ver cenas de uma festa cigana muito bonita e falei para ele: Édio, estou vendo uma festa tão linda na CERT agora, fogueiras na rua, gente dançando, e fui contando e ele disse: puxa, irmã Lenir, olha, é a festa cigana, vamos fazer? Eu digo, vamos. E a partir daquele dia, em 35 dias, fizemos uma primeira festa cigana. Mais ou menos em 91. 1991. Foi muito bonita a festa, foi feita rapidamente, em 30 dias, e foi um sucesso. As pessoas que tinham vidência disseram que chegavam lá, o ambiente estava muito iluminado, muito alegre, muito festivo. E fizemos por muitos anos, em torno de 17. Inclusive, esse ano, estamos fazendo novamente e temos mais irmãos nos ajudando. Eu estou ficando na supervisão, nossas companheiras que estão nos ajudando. É um mês? Vai ser, sempre foi no mês de abril. Esse mês seria, parece que no mês de junho. Os violinos, a fogueira, aquele encontro festivo, todos chegam se abraçando, isso é muito importante. Não é a tradição, é a empolgação do encontro que faz a gente ter ideias novas, alegrias, esquecer as ofensas. Muitas vezes, até nessa época, tem irmãos que estão chateados um com o outro, mas o movimento da festa, todo aquele movimento, aquela energia acaba se dissipando, né? Isso é muito interessante. O que ficou para mim é que o Nelito sempre dizia, cada um que chegava na CERT, ele dava uma direção, ele dizia: o teu papel é esse, o teu papel é aquele. E para mim ele disse assim: você sabe o que significa teu nome? E eu disse: não, irmão Nelito. Ele disse: Lenir, significa reunir, juntar. Então, você veio para juntar os encarnados, os desencarnados, teu papel vai ser esse.
é o que eu estou tentando fazer. Talvez não com tanto êxito como gostaria, mas estou dando o máximo de mim e pretendo ainda continuar fazendo, porque quem sabe, né, trago muitas dívidas desse passado remoto que vivemos, nos comprometemos, e eu quero agregar no meu coração muitos amigos, companheiros que fiquem para sempre e que essa vida seja marcante para mim e para aqueles que comigo estiveram. Aqui eu gostaria que o senhor nos desse um depoimento sobre a sua história na CERT, sobre a CERT, que o senhor falasse um pouquinho para nós, deixando registrado aqui a sua passagem pela CERT. A minha passagem pela CERT, na verdade, ela não foi muito espontânea. Ela foi necessariamente quase que dentro das dimensões da necessidade. Porque a minha esposa, nós tínhamos alguns compromissos de ordem psicológica, não, estendendo a parte espírita, e isso nos trouxe a CERT, através do sofrimento. E aí ficamos e estamos todo esse tempo, não saímos de dentro da CERT. Convivemos com todas as pessoas que por lá passaram, tivemos um trabalho intenso e foi muito oportuna a minha vinda à CERT, porque eu me encontrei com um companheiro de trabalho. Esse companheiro de trabalho me deu possibilidades maiores para poder desenvolver um outro trabalho que eu gostaria de deixar claro. Um trabalho que não é meu, é um trabalho coletivo, um trabalho de uma instituição. Lá nós nos organizamos, ajudamos a construir algumas áreas e sempre ao lado do Nelito Leonel Timóteo Pereira. Mas isso teve uma outra vantagem para nós. O desapego das coisas materiais, das coisas que nos envolvem muito na Terra. E nos deu condições de vivenciar uma obra da grandeza daquela instituição, em que hoje nós zelamos profundamente pelo idoso, pela criança, que é o nosso trabalho favorito. Especialmente o idoso, porque o idoso necessitado é muito difícil de ser atendido em obras assistenciais, porque tem a dificuldade da locomoção, tem problemas de saúde, uma série de outras coisas difíceis de atendimento, e que nós viemos fazendo isso por longo tempo, há mais de 40 anos, e que aí nos deu, graças à bondade do nosso Pai Celestial, a oportunidade de integração à obra. Essa foi a minha passagem pela obra. Da minha esposa, da mesma maneira. Trabalhávamos juntos com toda a equipe, porque não era o seu irmão que está falando, que estava trabalhando, mas uma equipe muito boa, muito grande. E lá nós construímos uma amizade também, que isso veio dar um certo equilíbrio para todos nós dentro da sociedade. Como o senhor mesmo já falou sobre o Nelito anteriormente, o que o senhor pode registrar a respeito do Nelito? O senhor foi amigo dele? Vocês conviveram juntos? Nós fomos comerciantes juntos, na mesma área.
Ele tinha uma fabriqueta de rádios, e eu tinha um departamento de eletrônica. Eu tive fábrica de televisão, tive fábrica de radiolas e tinha uma empresa chamada Casa Electra. Casa Electra era uma tarefa minha e do meu irmão, que também nos ajudava muito na instituição, de certa forma, porque essa Casa Electra deixava alguns recursos para a instituição. Isso foi para nós também, para ele, para o meu irmão, Jairo, alguma coisa de muito salutar. Quando nós precisávamos de algum recurso, como fazer trabalho de festividades, carnavais, uma série de coisas que tínhamos que fazer para buscar recursos para o idoso, nós estávamos lá trabalhando. O nome do senhor, por favor? Ivo. Senhor Ivo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a CERT e qual foi o seu papel dentro da CERT. Já está. Eu tomei contato com a CERT pedindo emprestado uma ferramenta. Eu fazia um poço lá em casa, procurava meter uma ponteira, e como o terreno era muito duro, me disseram que a CERT emprestaria uma ferramenta para aquilo. Eu então fui à CERT e encontrei o Nelito numa situação que me impressionou, porque ele estava sozinho dentro de um prédio já quase acabado, apoiado com o cotovelo no joelho, pensando o que ia fazer. Foi uma figura do Nelito que nunca me escapou, sabe? E o Nelito, com o tempo, terminou toda aquela obra, e eu ainda participar da CERT, do serviço da CERT, dentro daquela construção em que o Nelito estava pensando. Mais tarde eu continuei trabalhando aqui na Secretaria da CERT, fui secretário da CERT durante muito tempo. Depois passei a trabalhar lá dando aos idosos, lá na CERT, além do trabalho que eu dava como lavrador, no trabalho de esporte. Eu fazia boliche, com os velhinhos. A CERT adquiria um jogo de boliche, e então eu ia para lá uma vez por semana, de manhã até de tarde, e com os velhinhos eu fazia exercício com eles. Então fazia campeonato, fazia coisa para estimular, né? E depois, agora hoje em dia, eu estou fazendo uma coisa que se chama, tirando elementos de um livro, dos livros espíritos de Allan Kardec, para fazer um alfabeto de A a Z, com todos os assuntos que interessam as pessoas, que são dedicadas à consulta e à palestra. O que eu estou fazendo é para facilitar a busca do consulente e do palestrante. O senhor foi amigo e esteve bastante contato com o Nelito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa amizade e sobre o Nelito. O Nelito, a amizade com o Nelito, depois eu casei segunda vez e fui morar no centro da cidade, e todos os dias de manhã, quando o Nelito ia para a CERT, todos os dias de manhã, 2 ou 3 vezes por semana, porque eu já estava aposentado, eu ia então participar dos serviços da lavoura lá na CERT. Isso foi também durante alguns anos. Eu ia de manhã com o Nelito e voltava de tardinha para cá. E nesse contato, a nossa amizade, assim, eu fiquei conhecendo o Nelito, a preocupação que ele tinha com a população da CERT. Ele tinha muita preocupação com todas as pessoas que estavam na CERT.
E alguns deles ele até dizia por brincadeira, isso aí na reencarnação passada foi assim, isso foi assim, esse gostava de mais dinheiro, esse gostava de menos. Ele brincava, né? Mas não sei porque ele era vidente, porque talvez tivesse alguma coisa de verdade naquela brincadeira dele. Mas o Nelito, depois eu participava de algum pensamento dele, ele queria fazer alguma coisa na certa, padaria e outras coisas assim, e a gente apoiava em tudo aquilo que era possível. Hoje o senhor vê esses projetos do Nelito que já estão sendo realizados, alguns deles o senhor poderia citá-los? Olha, eu até vou voltar um pouquinho antes. Quando o Júlio, se eu não me lembro se foi o Júlio do Envira que assumiu a certa ou se foi o irmão dele, o Eugênio. Nós fizemos então uma reunião para ver o que é que faltava na certa e o que é que não faltava. E tudo que era necessário na hora e necessário no futuro, o Nelito já havia providenciado. Então as obras estão todas concretizadas? Eu acredito que sim. Obrigada. Nós estamos aqui com a senhora Deja Oliveira Vieira, que é responsável pelo setor de confecções de enxovais para recém-nascidos. Ela vai nos dizer como é que funciona esse setor. Boa tarde, primeiro para todas as minhas colaboradoras, toda a comunidade que tem me ajudado muito nesse trabalho, que iniciei há 34 anos atrás, com muito pobrezinhas, sem material quase para trabalho. E hoje eu tenho comigo 40 senhoras da sociedade que costuram, fazem crochê nos palitozinhos, nos cobertorzinhos, botando todo o seu amor e seu carinho nessas peças que são carinhosamente entregues às grávidas de nossa comunidade, não só aqui dos Morros, como de Canasvieiras, Ponta das Canas, Santo Antônio, enfim, todos os arredores de Florianópolis buscam enxovazinhos conosco. E isso é uma satisfação muito grande, podermos levar o nome da CERT às alturas com esse trabalho maravilhoso de todas as minhas colaboradoras. E, dona Deja, é somente isso que vocês fazem ou também vocês parece que distribuem cestas básicas? Há mais de 10 anos, nós temos distribuído cestas básicas, primeiramente para as mães das crianças, as mães grávidas, né, desses nenéns que vão nascer, depois fomos aumentando e hoje nós trabalhamos com 45 famílias, recebendo cestas básicas toda a última terça-feira de cada mês. E também aceitamos roupas usadas, que são distribuídas para todas as pessoas que vêm à nossa porta atrás de agasalho, atrás de um sapato, atrás de uma roupa, o que é feito também com muito carinho por todas nós. E, dona Deja, a senhora pode nos dizer há quantos anos funciona esse setor na CERT? O setor de cestas básicas e roupa usada há mais ou menos 12 anos. E o setor de enxovazinhos há 34 anos, como eu já falei há pouco. Dona Poca, Oi. eu gostaria que a senhora falasse para nós um pouquinho da sua história com relação à CERT e sobre o Nelito. Ah, tá. Então, o seguinte é esse. Ele estudou esse serviço aqui para ajudar a comunidade, né? Aí ele começou de botar um lar dos velhinhos, depois fazer uma área das crianças, lar da esperança, fazer um hospital, fazer um engenho de farinha. Ele foi uma pessoa muito amigo da gente, botou nós tudo a trabalhar aqui. Uma casa ele botava 2, 3 trabalhar, porque ele disse que um só nada fazia, o conjunto que operava, porque o só nada fazia. Era uma pessoa muito querida, muito trabalhador. A gente vinha toda quinta-feira, todas as terça-feiras, às 10 horas ele estava chegando aqui. Todo dia, toda quinta-feira, ele também estava chegando aqui para trabalhar. Muito querido, plantava de tudo, plantava feijão, plantava arroz, plantava verdura. E eu fui escolhida para trabalhar na roça junto com eles. Trabalhar na roça, eu trabalhava com 12 guri. Eu era professora do guri para plantar as coisas. Então, quando eu errava, ele condenava os outros. Não, é aquele que errou. Aí eu ia lá, pedia ele para marcar o número dos cartãozinhos,
de canteirinho para saber quem é que errou, nem para quem plantava muito feijão. Mas ele era uma pessoa muito querida, muito querida. Que Deus abençoe ele, aonde ele estiver, porque faz 30 anos que ele saiu desse mundo para morar com Deus. Dia 18 de março de 1974, quando ele se terminou. Dia 17 de março de 74, ele falou comigo, lá perto do Galinha das Galinhas. Aí ele disse para mim que daquele dia em diante eu tinha que pedir tudo para o senhor meu, porque ele ia fazer uma viagem. Para onde é que o senhor vai? Ele assim, fazer uma viagem. E ele que vai ser o teu chefe agora. Aí eu disse assim, o senhor vai passear? Ela disse, não vou passear, não, vou fazer uma viagem. E quando chegou o dia 18 de setembro, então, ele era uma pessoa muito querida, muita comunidade. Eu trabalhei tanto, estou aqui com meu dedo tudo virtuoso, tenho 3 dedos, 1, 2, 3.